Pessoal, queria conversar então com vocês sobre algumas dicas rápidas de pesquisa. É muito importante que a gente tome cuidado com as referências. Para que elas servem? Para que teu leitor possa ir nas fontes que você utilizou, para que ele possa se aprofundar em temas que você trouxe, para que ele possa conhecer os autores, para que ele possa identificar em qual obra desse autor que você encontrou um certo pensamento. Então a referência, ela funciona como uma prestação de contas da tua pesquisa e também funciona como um guia para o teu leitor que depois quer se aprofundar em algum dos assuntos que você trouxe. Porque o teu trabalho de pesquisa é um resumo das leituras que você fez. Muitas vezes você pode ler um livro, ler um texto, ler um capítulo de um livro e dele extrair uma ideia, uma frase eventualmente, ou até uma expressão que esse autor usa para se dirigir a um certo termo. Então a referência tem esse papel. Ele ajuda o teu leitor a poder conhecer melhor aquilo que você fez. Imagina que você fez uma viagem e você está contando para alguém os lugares que você foi e a pessoa decide ir lá para conhecer. Essa é a referência. Faço aí um conjunto de dicas que eu acho que são bacanas para a tua pesquisa. Primeiro, pessoal, especialmente para quem está começando, anote a referência assim que você achar. Eu gosto bastante de algumas estratégias, eu quero falar sobre elas com vocês que eu acho que podem ajudar. A primeira delas é sempre anote a referência de modo bastante completo. Eu gosto de ter fichamentos, ou seja, à medida que eu vou lendo um livro inteiro, eu já vou anotando qual é a frase, qual é a página, qual é a ideia que eu gostei. Daqui a pouquinho eu mostro para vocês um exemplo de fichamento que eu usei no doutorado. Não é nada complicado, cada um pode fazer do jeito que achar bom, mas eu já falo isso. E por que eu comecei ali com anotar a referência completa? Porque imagine que você está lendo um livro ainda numa fase mais especulativa, tentando entender teu tema, ou tentando só ver se esse livro vai ser útil para você. Apareceu uma ideia, uma frase, alguma coisa que você vai querer usar, ou que você pensa talvez em usar, já anote ou tire foto do celular com a página, com a capa do livro para você poder localizar de volta, para evitar o que? Retrabalho, para que você não tenha que refazer todas essas anotações. Outra dica importante: existem vários sistemas de referência, os dois mais utilizados no Brasil são o de nota de rodapé e o autor data. Autor data quer dizer que você, no corpo do teu texto, já faz a referência do autor. Eu dei um exemplo ali, olha, Fachin 2016. Se você for fazer autor data, isso significa que teu trabalho não vai ter nota de rodapé de referência bibliográfica. Se você vai fazer referência bibliográfica com nota de rodapé, isso significa que você não vai usar o autor data. Então, são ou um sistema ou outro. Adotar ou autor data ou referência completa. Escolha um, tanto faz, veja com o teu orientador qual ele acha melhor. Para mim, tanto faz realmente. Eu acho referência com nota de rodapé um pouco mais fácil de ler, só que o autor data costuma ser mais gostoso para o leitor, porque ele não tem que ficar descendo no rodapé. E fichamentos, né? Falei que queria comentar um pouquinho para vocês sobre fichamentos. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Eu costumo fazer no Word porque eu acho mais fácil. Aqui tem um exemplo. Eu coloquei qual é o livro, coloquei já a referência completa para facilitar. Aí eu peguei a página e digitei alguns trechos que me chamou a atenção. Tá? Esse é um exemplo. Aqui temos um exemplo da Daniela Arbex, que é uma obra bem interessante. Veja que nesse fichamento eu fiz questão de destacar em vermelho algumas palavras que eu achei importantes da citação, porque foi um fichamento um pouco mais longo, eu li o livro todo, né? Daí, eu quero ver aqui por desumanização, venda de corpos. A autora usou a expressão venda de cadáveres. Se eu for procurar depois, às vezes não vou achar. Então eu coloquei palavras-chave que me ajudassem a achar dentro do meu próprio fichamento o tema. Além de que fica muito mais fácil, veja, dentro do tema desprezo, eu coloquei algumas citações. Eu poderia então escolher, aqui botei uma em amarelo, em geral eu guardo em amarelo alguma coisa que eu ou já usei ou que não vou usar, eu gosto desses padrões de cores. Aqui tem uma partezinha importante também que eu achei interessante do texto da autora, é aqui da mesma maneira, então é uma outra maneira de fazer o fichamento. Como eu disse, são só exemplos, não tem nenhum padrão, isso é uma ajuda para vocês. Eu tenho alguns colegas que gostam de fazer em papel, de ficha técnica. Eu
particularmente não gosto, vou até mostrar o que é esse papel para vocês. Eu acho mais prático no Word, já recorta e cola, mas enfim, vejam um método bom para vocês, mas não deixem de anotar referência, de ver os trechos interessantes, tá bom? Eu consegui achar depois do meu próprio fichamento. Pessoal, queria dar algumas dicas para vocês agora a respeito um pouco da redação. Eu sei que isso pode parecer, dependendo do estágio que você estiver escutando esse vídeo, alguma coisa um pouco adiantada, mas eu acho que quando a gente enxerga a fase da redação, isso ajuda um pouco a compreender o processo de pesquisa. São dicas práticas, bem simples até, mas que eu sempre fico pensando assim, o que eu gostaria que tivessem me dito quando eu estava fazendo minha monografia, tá? Vou tentar dividir com vocês. Primeiro, pensando em termos de fontes de pesquisa, não imaginem apenas a fonte escrita. Claro que ela é muito importante, mas não pense apenas no livro. Vocês têm YouTube, palestra, entrevista que eventualmente vocês possam fazer, daí com os devidos cuidados em relação à ética em pesquisa, eventualmente submeter ao comitê de ética em pesquisa. Isso é importante conversar com o seu orientador. Mas são também fontes interessantes. Outro aspecto interessante, não apenas as fontes do direito são úteis. Que outra ciência é importante para a tua pesquisa? Você está falando em seguros e quer falar em cálculo atuarial? Você está falando em plano de saúde e quer falar alguma coisa em termos de risco? Você está falando em direito do consumidor e vai estudar um pouco de publicidade? Está falando do corpo da mulher e vai trazer algum aspecto relativo ao feminismo? Assim por diante, entendeu? Não pensem apenas em textos jurídicos. Isso também eu acho que pode ajudar vocês um pouquinho. Também não pense apenas em textos brasileiros. Não é desvalorizar o Brasil, mas se você puder ler em espanhol, temos muitos bons autores na América do Sul, na América Latina, na Espanha, eventualmente. Temos autores portugueses, e aí a facilidade da língua, mas já te dá uma outra visão, é um outro sistema. Temos autores em vários outros idiomas, jurisprudência de vários outros idiomas. Então, leve isso em conta, lembre sempre que quando a gente conversa com outra área, com outro país, seja outra área, saúde, publicidade, outro país, enfim, direito estrangeiro, é importante tomar cuidado para perceber as nuances, mas com o devido cuidado e sem grandes pretensões, sem arrogância, é interessante ver outro sistema, outra solução. Outra dica que eu acho bastante válida em termos de fontes, não pense apenas em doutrina. Pense em lei, doutrina e jurisprudência para começar. Eu acho que isso já dá uma base mais interessante para o seu trabalho. A doutrina, inclusive, estrangeira, como eu referi. E, em termos de texto escrito, também no campo da doutrina, ou da literatura jurídica, se preferirem chamar assim, leve em conta e com grande ênfase os artigos, porque o artigo é mais atualizado, tende a ser mais atualizado que os livros, né? Nós já falamos um pouco sobre isso. Como não é uma petição, leve em conta a possibilidade de citar posições contrárias à sua. Em pesquisa isso é muito valorizado. Olha, na minha visão, essa medida é inconstitucional, em que pese para o STJ seja uma medida possível, em que pese o Supremo Tribunal Federal, no julgado número tal, tenha entendido em contrário, com ou sem aspas daí na sequência. Outras duas dicas também de redação que eu acho interessantes, né, saindo um pouco das fontes, são um pouco do teu diálogo com o leitor. Eu sempre imagino que eu estou escrevendo como se eu estivesse explicando para alguém que está ali na minha frente, só que não vai poder me ouvir, então vai ter que me ler. Então, se eu estivesse escrevendo para essa pessoa, se eu estivesse falando com essa pessoa, o que eu escreveria para ela para ser o equivalente, né, para ter essa clareza? Então, eu acho sempre muito legal você dizer o que você vai falar e no final resgatar. Então, pensando aí uma sequência de sessões, eu começo dizendo, olha, nesse capítulo nós vamos examinar o conceito de consumidor e da pessoa jurídica como consumidora, porque para análise do nosso trabalho, essa é uma qualificação importante. Nós passaremos pela teoria maior, finalista, né? Fiz análise. O que nós verificamos diante da análise é que se admite a pessoa jurídica como consumidora, mas, no entanto, nesse caso aqui não é possível, porque E aí, a tua análise, certo? Você tem que estar no teu trabalho. Como consequência disso, eu identifico ou pelo STJ de modo dominante no entanto, entendo diferente com esse argumento, em que pese o argumento do STJ seja tal e tal. Lembra aquela ideia que você pode colocar o argumento de outras visões, né? Colocar o argumento de outras pessoas. Outra dica que eu acho legal, deixa o texto descansar. Né? A gente costuma falar que os textos e os vinhos, eles com o tempo ficam melhores, mas isso exige um trabalho. Por isso que o trabalho de pesquisa ele não é feito de uma vez só.
Você faz o texto, depois você vai dar uma condensada, tirar repetições, corrigir ortografia, melhorar a clareza. E nessa clareza, talvez uma dica também é você pegar e passar para alguém teu texto para que essa pessoa examine, explique o que ela não entendeu para que você possa revisar. Beleza? E agora falar um pouquinho, pode parecer engraçado, mas algumas dicas do que não fazer. Evite o apud, que é a citação de citação. Procure ler sempre o original, leve em conta os clássicos. Por que isso? Porque você precisa explicar o que você viu do autor. Então, se você vai dizer o que outra pessoa leu, você tem um comprometimento sempre. Então, muito cuidado, evite ao máximo, para não dizer que é proibido totalmente, mas evite ao máximo citação de citação. Os livros estão em grande parte disponíveis com muito mais facilidade do que em outras épocas, então muito cuidado. Também evite escrever tudo de uma vez. Cada um tem um ritmo, cada um tem uma técnica. Eu gosto particularmente de ir escrevendo ao longo do trabalho. Tem gente que primeiro lê tudo, depois escreve. Tem gente que começa pelo sumário, tem gente que rascunha algumas ideias. Todas essas são mecanismos válidos, tá? Mas eu recomendo não escrever tudo de uma vez, eu recomendo ir fazendo o processo. Inclusive, admito aqui, não tentar de uma sentada só, ou sobretudo, talvez fosse resumir a dica, não ache que você vai deixar para escrever todo de uma vez o teu texto, tá? Algumas boas práticas: citar posições em contrário, e aí tentei dar alguns exemplos, citar vários autores que dizem a mesma coisa, é bacana, mostra a tua leitura, certo? O trabalho ele vai ter um peso maior de acordo com as fontes que você usa, com as referências que você adota. Você pode ter vários autores dizendo, e aí você não necessariamente, como a gente já falou, você precisa citar. Você de repente pode trabalhar com a paráfrase, como a gente já referiu também, que consiste na possibilidade de você citar a ideia, não o autor. A paráfrase é escrever as ideias de outra pessoa com as tuas palavras, referenciar isso sem uso de aspas, porque não é da outra pessoa, e é uma estratégia bacana. Cuidado com o recorte, tá? E aí tem uma chargezinha bonitinha que fala um pouco sobre isso para tentar ilustrar, porque a gente corre o risco de virar o universo, né? E não pode ser o universo o nosso trabalho de pesquisa. E isso, na verdade, é uma dica muito útil, porque em realidade, na medida em que você acaba fazendo a tua pesquisa, se você indica bem o recorte, você acaba tendo uma defesa em relação ao teu próprio trabalho para demonstrar que não era objeto da tua pesquisa um certo ponto que alguém vai te levantar. Falou, não, isso não era objeto da minha pesquisa, isso não fazia parte daquilo que eu ia pesquisar, e por isso esse cuidado de você saber exatamente qual é teu recorte, mas também deixar claro para o teu leitor no título, no resumo, na introdução e eventualmente também ao longo do teu trabalho. Sobre o sumário, me parece bastante importante destacar para vocês alguns aspectos também que podem gerar alguma dúvida, algum tipo de insegurança. Primeiro, o sumário ele vai indicar o trajeto que você percorreu. É como se fosse o índice, se fosse um livro, o seu trabalho, né? E o sumário, então, ele vai demonstrar como você decidiu, qual roteiro você decidiu para enfrentar o problema. Então, de modo geral, o sumário tem que demonstrar uma correspondência muito forte, uma aderência muito forte com o teu problema de pesquisa. Então, muitas vezes a gente vê que o sumário, ele acaba, especialmente no capítulo 1, trabalhando alguma coisa muito genérica e que não guarda a relação com a pesquisa. Muito cuidado com isso, tá? É como se fosse assim uma parte geral do teu trabalho e uma parte especial. Isso não é legal. Na medida do possível, o teu trabalho já deve o tempo todo trazer conexões com o teu assunto central. Então, para pegar o mesmo exemplo, se você começou explicando lá atrás o que é consumidor e pessoa jurídica consumidora, mostre a conexão, é porque você está trabalhando o caso da empresa tal. Agora, se você vai trazer de repente elementos de outra área, você vai falar de marketplace, por exemplo, e aí você quer conectar isso com o direito do consumidor, já começa explicando o que é marketplace para o teu leitor, inclusive, como a gente falou, trazendo obras de fora do direito para trazer essa conceituação. Cuidado também
com o modo de expor. Vocês podem ser criativos, criativas, gráficos, podem ser utilizados, tabelas, mas cuidado também com as distorções. É fundamental, pessoal, que vocês sempre comentem aquilo que vocês estão trazendo. A análise de vocês é o que está sendo olhado. A posição que você adota não é o que vai ser avaliado numa banca, não é o que vai ser avaliado pelo leitor, mas é sobretudo a densidade da tua fundamentação e a tua presença ali no trabalho, trazendo os elementos que você considerou importantes. E quando você vai apresentar uma tabela, um gráfico, é muito importante você explicar para o teu leitor de onde você tirou esses dados, como você fez. Imagine aí que teu leitor pudesse reproduzir o seu trabalho. E é nessa linha que você precisa pensar o teu grau de explicação metodológica.